Boa tarde, querida, tudo bom? Tudo e você? Joia. Deixa eu colocar meu vídeo um pouquinho. Tô com fone aqui, tudo bem? Ai, gostou? Ah, bom colocar o fone, né? Sempre é bom, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês Ah, fariam algum treinamento no caso, minha esposa é pastor de hospital aqui em Curitiba. Se precisasse fazer algum treinamento, vocês fariam pra gente? Como que funcionaria? olha, é o que eu falei antes. Desculpa, eu tô arrumando a cadeira aqui porque eu tive que. Aham. Eu não sei mexer nesse Zoom, então eu sempre atendi meetings, mas eu nunca host. Então eu tenho que apertar os botões aqui, eu nem sei. Ah, tá. Até a Francine, você acabou de entrar, Fran? Abre o microfone que eu mandei mensagem pra você, você não me respondeu, amiga. Antes de começar, hein? A gente está querendo, a Francine e eu, assim, realmente expandir o ministério em Uhum, português. uhum, Porque não é para exibir, mas ela e eu somos as duas únicas que falam português na uhum. divisão norte-americana. E eu Sim. acho assim, que essa Covid criou uma oportunidade para a gente poder começar a fazer esses tipos de meetings, né? Uhum. Porque virtual a gente pode ir para qualquer país, então não tem Sim. problema nenhum. Eu acho que é uma questão de ver como fazer isso, porque aqui as classes que a gente dá pelo NAD, Uhum. os líderes ganham certificado. Eles Ah, têm vários interessante. certificados e você completando cada certificado, você tem que completar tipo 8 classes e aí você ganha o certificado para aquele track, não sei como que chama em português track. Fran, como que chama track em português? Fran, está aí? Módulo, O módulo, talvez? aquele módulo. Então, é o módulo, esse que nós estamos fazendo é do módulo 1. E o módulo Ah, 1 tá. é entendendo as crianças. Mas eu creio que se houver muita procura, a gente pode até tentar falar com a divisão norte-americana para ver essa parte de certificação e coisa assim. O que você acha, Fran? Sim, podemos conversar sobre esse assunto, sim. Se eles verem que tem muito brasileiro aí interessado, né? Com certeza começa a crescer o interesse deles também. Então vamos ver. É que Depende. eu pensei até, Fran, eu tenho uma. Uhum. E se você viu, me deu uma mensagem pra você lá. Vou ver. É, a Glaucia que falou pra mim que talvez eu comentei se ia ficar gravado, que hoje de manhã tinha duas lives, vocês e meus adolescentes aqui na associação, que eu sou regional. Aí eu Sim. fiquei em vocês e só na telinha do outro, né? Meu esposo nem assistiu o sermão dele hoje. Ele falou, hoje você não assistiu meu sermão, né? Eu falei, lembro. Estou ocupado. Sim, sim. E fazer Depois a alguma gente coisa vai pra gente. passar, assim que a gente conseguir os links, né, amiga? A gente passa então para todo mundo. É, Aham. com Tá certeza. bom? E olha, eu queria pedir para todo mundo que está ouvindo, que já entrou, uma coisa que a Francine e eu esquecemos de falar nas outras classes, e eu sei que a maioria, talvez vocês tenham atendido a classe, estado na classe dela, é para vocês postarem as fotos no Facebook. Aí vocês postam a foto pondo o hashtag, que é o joguinho da velha, não sei como, o sinal de número, né, em português, FL, FLA para Flórida, FLA, GAP, tudo junto, 2020. FL de Flórida, AGAP, que é o nome da conferência. FLA. Tá, coloca nos comentários aí que daí a gente copia e cola, fica mais Tá rápido. bom, combinado. Se vocês tiraram qualquer foto aí no final de semana todo, só manda lá e com esse hashtag para aparecer. Eles Estão fazendo um filme. eles vão fazer um vídeo. Tá, no Facebook, vocês dizem, né? No Facebook. Uhum. Eu tirei algumas fotos, então eu pego e coloco hashtag o nome e daí já sai pra vocês, né? Isso. Beleza, combinado. Esperar mais um pouquinho. Espera mais uns 3 minutinhos aí, 4:30 e para entrar, né? Essa é a minha classe favorita. E E eu acho que vai de encontro com as crianças
é uma boa continuação para o assunto das crianças do século XXI. Tô achando que o pessoal não está conseguindo entrar. A Glaucia estava pedindo aqui o ID. A Glaucia entrou. A Glaucia entrou? Tá. Ai, Glaucia, que saudade. Não, gente, ela mora perto da minha casa, a gente nunca se vê. É ridículo, né? É. Vou dar pra ir a pé na casa dela, mas a gente não se vê. Pois é. Era assim também quando eu tava aí, né, amiga? Sempre assim. Um dia ainda vou pessoalmente aí visitar vocês. E o Fran, Glaucia... Vem mesmo! Só promete. Ai, Glaucia, eu vou, não. Um dia eu vou, amiga. Desde que o Jean morava aqui, você tá prometendo. E olha que o Jean já foi faz anos. Já casou faz um ano. Demorou, né? Tá bonita na foto, Glaucia. Obrigada. Eu gosto desse cabelo pra você. Que legal, né? Eu adoro ser loira. Ai, gente, eu tava vendo. Ups, eu tava vendo. Vocês gostam, meu bem? Peraí. Eu tava vendo umas fotos nossas antigas. Dá esperar um minutinho aí começar. Fran, sabe o que eu falei hoje pra minha filha? Que eu aprendi, até hoje, aprendi com você, naquela vez que a gente fez o curso em São Paulo. Aprendi a comer o hambúrguer do McDonald's com batatinha dentro, coloquei ketchup. Você me ensinou isso, olha, tem mais de 20 anos e eu não esqueci. Que feio, olha o que você ensinou pra ela. Que loucura, achei que eu tinha ensinado algo mais saudável. Mas você nem conhecia teu esposo. Nem conhecia teu esposo. Tava na faculdade ainda. Sim. Bom, gente, vamos começar? Deu 4h30. Vamos começar, então? Vamos. Vamos lá. Então, share aí, Fran. Eu tenho que fazer o share. Você tem que me deixar share. Tá aí, eu tô vendo o desktop 1 é você aqui no meu share. Tá falando que não posso ainda. Isso é weird. Vai lá no mesmo lugarzinho, clica Multiple Participants. Não tá aparecendo. Deixa eu tentar mais uma vez. Não dá ainda. Agora. Você tá sharing, amiga, não eu. Você não me deixou share. Você quer fazer? Então. Eu posso fazer. Vai lá então. Eu só preciso, então... Peraí, deixa eu abrir aqui. Como é que eu faço? Gente, desculpa, tá? Eu não sou high-tech. Onde é que eu vejo... Como é que eu faço não share eu, mas share você? Onde eu vou aqui? Você vai lá embaixo e deixa Multiple Participants. Vai lá no Share Screen. Eu não estou vendo screen aqui. Share Screen. No Zoom mesmo. Lá naquele verdinho lá embaixo, amiga, no Zoom. O screen não está vindo, só está vendo os participantes. Então clica Ask. Do seu lado esquerdo. Não saiu? Então clica aquele botãozinho lá em cima que tem 3 retângulos. 2 retângulos? 3 retângulos. Tem 2 assim e um assim. Não tenho aqui isso. Então... Ela tem um Mac. Amiga, você tá... Não, no seu teclado. Vai no seu teclado. Lá em cima, a 4ª tecla do seu teclado tem 3 retângulos. 2 horizontais e um vertical.
2 horizontais e 1 vertical. Tá vendo ali? É o quarto, da esquerda para a direita. 4. Não, eu tenho 3 e tenho um que tem 6. Tá, o de 3, aperta, por favor. Ok? Agora você vai pro... Tira tudo, deleta tudo aí. Vai... Um pouquinho, gente. Vai pro zoom. Só vai no seu zoom, amiga. Vai no seu zoom e tira um share. Passando o zoom, é esse que é Quando você faz assim... Ah, foi. Tá. Desculpa, gente. Agora me deixa share. Eles não estão deixando be the co-host aqui. Eu não tô achando o share aqui, esse que é o problema. Embaixo aí no green. No green button. No meio da sua tela do Zoom. Ai, que difícil isso, hein? Não tem. Só clica na Francine, então, e coloca ela como host, que aí ela pode fazer. Tá. Share green. Você você tá aqui, você tá no azul aí. O que eu faço agora? Só clica no share screen para você allow me to... Você tá a sua foto aí para eu sharear. Tem o whiteboard, tem o iPhone. Eu aperto share, é isso? Sim, try. Não sei o que você está fazendo. Não, that's not... Ok. What do you mean? Eu faço, pode deixar. Só pega Tá. O vídeo, tá? Mas you have to allow me to share. Eu não tô conseguindo, Fran. A outra vez deu certo, eu não sei por que não tá dando agora. Então, make her the host. Ok, eu vou entrar aqui no... Eu apertei share screen. Desculpa, pessoal. Desculpa, tá, gente? Vocês vão aprendendo como mexer no Zoom, hein? Pronto, já fiz. Vê se funcionou. Yeah, deu! Uhul! Desculpa, tá? Nossa, imagina, vamos lá, então. Antiga, eu sou cara a cara. Bom, vamos lá, então. Vamos começar, então, com o seminário sobre Entendendo Crianças Desafiadoras. Para começar, pode mudar, Fran. Deixe-me apresentar-lhes nossas crianças. Vocês já viram alguma delas na sua sala de aula? Diferentes personalidades, diferentes temperamentos, mas com um objetivo em comum, que é receber a nossa mensagem, certo? A gente faz os programas para todos eles, não importa como eles são, não é isso? Mas o que acontece? Passa para o próximo. Próximo slide, Fran. Normalmente, eles são rotulados com diferentes nomes. Tem a criança que tem o ADHD, tem a criança hiperativa, tem a criança que tem o temperamento, raiva, não controla o temperamento, depressiva, criança depressiva, a criança que você vê que está em estresse, a criança que se isola, você também tem crianças com necessidades especiais, você tem a criança perfeita, balanceada, que sabe as suas emoções de triste e alegre ou triste. E aí, então, você tem, a maioria, pelo menos aqui nos Estados Unidos, dá remédio. Tem que dar remédio, assim a criança não dá trabalho. Sempre falam isso aqui nos Estados Unidos. Gente, eu vivi isso. Eu gostaria, antes de passar para o próximo slide, orar por cada um de vocês. Podemos abaixar a cabeça para uma oração, por favor? Querido Pai que estás nos céus, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui com um objetivo comum de te servir. Que o Senhor possa nos iluminar, nos orientar, nos mostrar o caminho e o plano que o Senhor tem no nosso ministério. Que nós possamos ser seus instrumentos para poder trazer crianças mais perto de Ti. Agradecemos de coração pelo privilégio de servir-te.
fica conosco hoje e sempre. Em teu nome oramos. Amém. Próximo slide, Fran, por favor. Então, eu queria que vocês conversassem um pouquinho, porque normalmente quando eu faço isso na sala de aula, eu crio grupos e peço para cada grupo comentar e uma pessoa do grupo fala os resultados. Mas aqui nós vamos fazer pela participação geral, que vocês coloquem, por favor, que vocês falem. Tem que participar, gente. Se não participa, não funciona comigo. A Fran é mais legal. Vocês ouviram, ela foi boazinha. Eu não sou boazinha, tem que participar. Então, eu quero que vocês me falem o que mau comportamento significa para você, para a sua equipe e para a sua família. Vamos, gente, participem. Vou falar, para mim, mau comportamento é não respeitar as pessoas. Seja um colega, mau comportamento para mim é isso. Eu acho que é a questão do respeito. Muito bom. Mais alguém? O mau comportamento, algumas vezes, é criança que quer chamar atenção. Ok. Muito bom. Mais alguém? Talvez crianças, quando não respeita as regras estipuladas para aquele momento, aquele lugar. Tá certo? Boas respostas. Mais, preciso de mais respostas. Eu acho que o mau comportamento, além dessa questão da falta de limite, tudo que foi falado, tem também alguns problemas que são, por exemplo, as crianças autistas, elas têm um comportamento diferenciado e que muitas vezes a gente não entende e acha que é uma falta de educação, né, que precisa considerar. Olha, adorei as respostas. Nota 10 para todas. Se a gente não tivesse virtual, iam ganhar um presentinho, uma prenda. O próximo, por favor, Francis. Ao invés da gente rotular as crianças com todos os nomes que eu falei para vocês antes, por que a gente não pode considerá-las mentes inquietas? As crianças estão sempre procurando, estão aprendendo, o cérebro está aberto para coisas novas que elas vão enfrentar, certo? O que vão aprender, ou como vão de passinho a passinho. Por exemplo, primeiro você nasce, aí você engatinha, aí você anda, aí você corre. A mesma coisa são com as mentes das crianças, conforme elas vão se desenvolvendo, e elas vão também desenvolvendo habilidades mentais e são capazes de absorver mais do que deve ser feito, ou como se comportar direito, não se comportar errado. Lembre-se sempre de que todos na sala de aula têm uma história por trás. Comportamento de desafio não vem de graça. O hiperativo não é hiperativo porque ele quer ser. Sempre tem uma história por trás. E, de acordo com a Annette Bru, ela é uma educadora aqui nos Estados Unidos, que ela faz consultoria de educação em vários estados e até na Europa. Ela diz que em cada 10 situações de comportamento, 9 das histórias por trás não vão deixá-lo com raiva, mas vão quebrar o seu coração. Sempre existe. Criança é puro. Jesus fala para nós sermos iguais às crianças. Então a gente tem que sempre tentar descobrir o motivo, porque esse ministério a gente faz com o coração. Eu acho. Oi. Posso falar uma coisa rapidinho? Por favor. Quando dava aula, tinha um aluno de quinta série, hoje é 6º ano, que ninguém gostava do menino, nem os professores que davam aula. E o que você falou aí, aconteceu isso. Começamos a investigar, ele chegava descabelado, ele chegava atrasado, não tinha bom comportamento, enfim. Às vezes até não muito cheiroso. Fomos descobrir que ele levantava sozinho, uma criança de 11 anos, de 10 para 11. Ele levantava sozinho, ele fazia o seu lanche e ia para a escola. E a mãe continuava dormindo e nem via o menino, não acordava aquela criança. A partir do momento que nós descobrimos isso, mudou totalmente a atenção das pessoas com ele e o comportamento dele em sala de aula. Olha, é bem isso mesmo. O meu filho é ADHD, foi diagnosticado, e ele, até um certo ponto, teve que tomar remédio.
mas nem o pai dele nem eu fomos pais, porque um dos problemas que a gente enfrenta quando a gente trabalha com criança é que tem pais que nunca acham que os filhos têm defeitos, são os melhores, não admitem que a criança possa ter um problema. Mas o pai do meu filho e eu nunca, assim, fomos indiferentes ao problema dele, e por isso, por saber da hiperatividade dele, eu sempre criei que nós temos que dar oportunidade para todas as crianças para conhecerem a Jesus. Então, eu me sentava na escola sabatina ao lado dele, porque eu também não acho que seria de bom tom ele ficar com a hiperatividade dele, distrair as outras crianças e quebrar o serviço, o programa, né? Porque isso acontece, infelizmente acontece. Mas, realmente, eu nunca tive uma pessoa que veio e falou assim, eu posso te ajudar em alguma coisa? O que pode ser feito para que ele fique menos irrequieto? Alguma sugestão? Eu nunca tive. E eu sempre pergunto para os pais com quem eu trabalho, o que eu posso fazer? Eu notei que seu filho é assim, você tem que tomar cuidado, tem que conhecer os pais, porque tem pai que pode se ofender. Mas é importante a gente conhecer cada uma das crianças com quem a gente se relaciona. Muito obrigada pela tua experiência, Suzy. O próximo slide, Fran, por favor. Ok, eu tenho um desafio para vocês. Como nós podemos nos conectar com todos os tipos de crianças? Alguma sugestão? Como você conecta com as crianças? Porque, lógico, sempre existe empatia, tem crianças que são mais, que você gosta mais, tem crianças que é mais difícil da gente chegar, porque elas não deixam. São diferentes situações. Então, o que a gente pode fazer, como líderes, para poder conectar com todas elas? Fazer uma escola sabatina diversificada, por exemplo, porque cada criança aprende de uma maneira, uns visual, uns auditivo. Então, a gente tentar fazer vários tipos de atividade numa escola sabatina, só porque o que a criança não aprendeu dessa forma, ela aprende de outra e assim sucessivamente. Eu creio que eu consiga alcançar, se não todos, a maioria dela. Exatamente. Muito boa resposta. Mais alguma? Eu acho que além da oração, você não pode desistir na primeira tentativa, porque às vezes você tenta de uma forma, como você colocou ali do papel para a gente na outra aula, cada um recebe a informação de uma forma diferente. Então, não é a minha primeira tentativa, que daí, digamos, que tem alguma dificuldade, que ela se torna mais agressiva, que ela não vai me aceitar e que eu vá desistir, ou simplesmente deixar de escanteio, porque é mais fácil para a gente deixar de escanteio. Então, com muita persistência e oração, eu tenho que encontrar meios de alcance. Não posso desistir, persistência. Excelente, excelente. Mais alguma? Eu acho que a gente precisa conhecer a individualidade, né, de cada criança e conhecer o contexto no qual ela está inserida, né? O que acontece por trás da família, né? Por que essa criança, né, age dessa forma e como alcançá-la melhor. Excelente, excelente. O próximo, Fran, por favor. Uma sugestão isso, obrigada. Uma sugestão é o planejamento do seu programa, do seu ministério, da sua classe, vamos dizer assim. Gente, eu viro às vezes de lado, porque eu estou olhando a janelinha de vocês aqui, tá? Desculpa se eu não estou olhando direto na câmera, parece que... mas é que eu quero ver o rosto de vocês. Eu não sou tecnológica, eu gosto de ver gente, ok? O planejamento das classes é muito importante. E para fazer isso, a primeira coisa é conhecer as crianças. Você saber com quem você está lidando. Cada criança, cada história de cada criança. Com isso, você cria os seus objetivos. Você estabelece, melhor dizendo, os seus objetivos. Ok, qual é o meu objetivo nessa classe? O que eu quero que eles aprendam? Ok? Aí, o que você faz? A partir daí, você cria suas estratégias. Tá, eu sei o que eu quero, quais são os objetivos da classe. As estratégias, como é que eu vou fazer isso? Então, você, com o seu time, ou só você, depende, cada caso é caso, você estabelece, você cria suas estratégias. E, finalmente, você coloca a sua estratégia em ação. Tomando em conta de que vão ter que haver ajustes, porque muitas vezes é por tentativa e erro. Uma coisa pode funcionar uma hora, mas não funciona a outra. Então, os planos de ações devem ser implementados
com a cabeça aberta de ter que ser flexível para mudar de acordo com a necessidade. Tá claro isso? Então vamos, próximo. Robin, a Ana comentou o seguinte, ela fez uma pergunta, o meu filho também tem TDAH e toma medicação. O seu pôde parar com a medicação depois de um tempo? Eu também sofri e sofro muito preconceito. Ele foi muito bully. E hoje ele tem 24 anos e a minha história foi, aqui nos Estados Unidos, ou ele tomava remédio ou ele não ia poder ficar em escola nenhuma. E eu sempre orei a Deus porque eu queria que os meus filhos tivessem uma educação cristã. Eu acredito muito na educação adventista. Meu avô trabalhou no ministério, ele se aposentou como presidente da União Sul-Brasileira. Ele, durante o ministério dele, de 42 anos, ele construiu por volta de 400 escolas, acreditando naquela filosofia de antigamente da escola na igreja. Então, as crianças estudavam na escola que fazia parte da igreja. E eu orei muito a Deus, porque no pré-primário ele teve que ir para a escola pública, porque ele era muito ativo. Aí quando ele já estava no 3º ano primário, nós fomos ao Brasil. Meu pai é neuropsiquiatra. E nós fomos numa pousada e ele me pediu, nós ficamos lá 2 meses, ele pediu então que ele quis observar de perto o meu filho, o neto, no caso, por 1 semana com a medicação. E aí ele, depois de uma semana, ele tirou a medicação e observou. E ele disse para mim que no caso do Matthew, porque cada caso é um caso, né? Ele não precisaria ficar tomando remédio. O que a gente precisaria trabalhar com ele é de descobrir mecanismos onde ele pudesse controlar as deficiências, digamos assim, dele. Por exemplo, se ele não pode ficar quieto. Eu, por exemplo, eu acho que eu sou um pouco ADHD. O que eu fazia na escola, principalmente na faculdade e no mestrado? Eu tomava nota de tudo que o professor falava. Por quê? Porque me forçava a prestar atenção. Eu tomava nota. Então, foi um mecanismo que eu encontrei. Então, desde então, nós temos trabalhado, fizemos terapia, diferentes tipos de terapia para ajudá-lo a, principalmente, lidar com a impulsividade dele. Hoje ele é um menino tranquilo, você não vê a parte da hiperatividade e a parte de atenção, ele ainda busca, assim, tem alguma dificuldade, mas a gente ajuda, entendeu? A gente dá suporte e ele é uma pessoa normal. A Francine e a Glaucia conhecem o meu filho. Eu dou graças a Deus de ele ser como ele é. Então, eu acho que se você dá medicamento para ele, procure um outro profissional. Você mora no Brasil? Eu não estou ouvindo. Você mora no Brasil? Ou aqui nos Estados Unidos? Porque no Brasil eu acho que é mais fácil, existem psicólogos que buscam mecanismos para trabalhar com a criança. Aqui já é mais difícil. Moro no Brasil, Robin. Okay. A gente já tentou várias maneiras, só o medicamento, infelizmente, que deu uma controlada. Se você quiser, a gente pode falar offline, e a gente, fora do treinamento, e aí a gente conversa mais Tá bom, obrigada, querida. De nada. Então, vamos continuar? O próximo slide, Fran, por favor. Bom, é imprescindível que você desenvolva objetivos e procedimentos com base em um objetivo comum. Como a Francine falou hoje de manhã, quando ela deu o seminário dela, qual é o nosso objetivo principal em fazer esse ministério? Ensinar as crianças sobre a salvação e sobre Jesus, não é isso? Então, considere sempre o tipo de programa que você escreve, o tipo de currículo que você escreve, a preparação para você passar para as crianças aquilo que você preparou. As atividades que você inclui são muito importantes, porque podem ter um impacto e reforçar a parte espiritual que está sendo tentada, a gente está tentando ensinar para as crianças. Ore muito por vocês e pelas crianças, pelas famílias. Deixe as famílias saberem que vocês estão orando por eles. Deixe as crianças saberem que vocês estão orando por eles. Isso é muito importante. E tenha sempre regra e disciplina na sua classe. Constante. A regra e as consequências. Ok, causa e efeito, certo? Então, é muito importante que as crianças, não importa se são bem comportadas, se são desafiadoras, elas precisam saber as regras e os limites.
até onde eles podem chegar. Tem muita gente que usa um negócio que eu acho muito legal, que é um semáforo, onde tem as luzes, por exemplo, conforme a criança ou a pessoa, se você põe o nome, você pode desenvolver mecanismos e parte de você incentivar a criança. Puxa, você se comportou tão bem, aqui está um presente, dá um quebra-cabeça da loja de $1, alguma coisa assim. Criar um pôster, onde um pôster, é pôster que chama no Brasil, né? A cartolina, você coloca o nome das crianças e para cada bom comportamento você põe uma estrelinha. Aí, sabe, tipo coisa assim, para incentivar o bom comportamento. Mesmo as crianças com problemas ou dificuldades, eles gostam de participar e ganhar prêmio também. Então tem que ser, também talvez desenvolver um mecanismo onde as crianças com mais dificuldade possam se sentir vitoriosas. Estabeleça um plano de comportamento, por exemplo, você tem o autista, alguém mencionou sobre o autista, a criança autista. Tem que ser muito devagar, tem que criar um programa, ok, quais são os meus objetivos com essa criança? E devagarinho, passo a passo, progredir com a criança. Isso faz a gente se sentir muito bem quando a gente vê que o que a gente está fazendo, a influência que a gente está tendo naquela criança está surtindo efeito. Mas não espere efeito imediato. Não espera que em um sábado você vai resolver todos os seus problemas, porque não vai acontecer. Uma coisa também que eu acho muito importante falar é que todas as vezes que eu faço pesquisa nessa parte do comportamento desafiador, eu encontro muita informação com relação à escola, a dar aula. Aqui nos Estados Unidos, a escola vai de 8 a 3:30 da tarde. No Brasil, eu ia na escola das 8 ao meio-dia. É menos, mas a gente tem que considerar que a gente só passa 1 hora por semana com essas crianças. Então, a gente tem que se focalizar e concentrar nesse aspecto, que só tem 1 hora. É muito trabalho, porque a gente tem que ter certeza que a gente não vai afetar as outras crianças, mas mesmo assim vai ajudar as que precisam de ajuda. Porque, gente, talvez a gente seja a única chance que eles têm. Talvez nós sejamos o único impacto na vida deles. Então, é uma responsabilidade. O próximo, Fran, por favor. Eu identifiquei 6 tipos de crianças desafiadoras, ok? Espera só um pouquinho, porque eu tenho que ver aqui. Ok. As que não têm religião, que vivem em lares que não têm nenhuma religiosidade, nenhuma espiritualidade. A família do meu ex-marido, ela é católica. E há alguns anos atrás, quando os meus filhos ainda eram pequenos, o meu cunhado faleceu de distrofia muscular. Quando nós fomos ao funeral, os outros netos, os meus sogros têm 8 netos. Os outros netos não reagiram, não falaram. Uma das netinhas falou, que é da idade da minha filha, disse: "Oh, ele parece a Branca de Neve deitada no caixão." Aí o meu filho olhou pro avô e falou: "Vô, isso aí é só um tchau. O tio Paulo vai para o céu e quando Jesus voltar, ele vai acordar, ele só está dormindo. E quando Jesus voltar, ele vai acordar e vai vir conversar com a gente, mas sem aparelho, sem doença, sem nada." Os meus sogros ficaram tão impressionados, mais tarde eles vieram e disseram que as únicas crianças, os únicos netos que conheciam a Deus eram os netos criados por mim e pelo pai deles. Isso para mim foi uma gratificação muito grande, porque eu percebi o quanto a religião fazia parte deles. Como é difícil uma criança que não tem isso. A gente às vezes não se dá conta de quão importante é a criança desde pequena aprender conceitos bíblicos, conceitos espirituais. É muito importante, porque isso vai impactá-los o resto da vida. E pode ajudá-los também no próprio comportamento na idade em que eles estão. Segundo tipo é de um lar inadequado ou que não funciona, né, disfuncional. É pai brigando com mãe, tem caso que pai bate na mãe, nasceu um irmãozinho e a criança ficou posta de lado, estão passando por problemas financeiros e por aí vai. Vocês já têm uma ideia a que eu me refiro.
Tem também aquela que é brilhante, talentosa, perfeita, super perfeita, é boa em tudo que faz. E nesse caso, muitas vezes elas precisam de uma atenção especial, porque como elas são mais brilhantes, elas precisam ser mais desafiadas, porque senão eles podem ficar frustradas, elas podem ficar frustradas. E tem aquela criança também que se isola, pode ser por ansiedade, timidez, ou pode ser medo. A gente tem que se ligar muito nisso, porque tem muita criança que é abusada em casa, fisicamente, emocionalmente, e algumas até, infelizmente, sexualmente. Isso é uma realidade nossa, infelizmente. Então, a gente também tem que ter olhos para isso e descobrir maneiras de como lidar, como ajudar essa criança. Tem aquela que é exibida, que quer ser o centro da atenção, tem aquela que quer pendurar a melancia para chamar atenção, entendeu? Mas isso pode ser refletido por falta de atenção em casa. Ninguém dá atenção, então eles têm que ser... E muitas dessas crianças exibidas são bullies. Esses são os bullies que sabe, querem menosprezar as crianças que são mais retraídas, mais quietas. E tem, no caso do meu filho, a criança hiperativa e distraída. Essas precisam de constante movimento, preferem encenar. Lembra que eu falei que uma das partes no seminário anterior, que às vezes quando você não tem dinheiro para tecnologia, fazer as crianças encenarem a história que você está falando. E aprendem enquanto eles estão se movimentando. Por isso que é importante a gente intercalar no nosso programa, no nosso currículo, atividades de alta densidade, alta atividade e baixa atividade, porque também você não quer eles pegando fogo, subindo no lustre da aula, né? Você quer que eles sejam comedidos. Então, é muito bom que vocês vejam, considerem todas essas crianças. O próximo, Fran. Então, algumas dicas básicas, algumas provavelmente eu já falei, porque você não rejeita nunca uma criança, seja ela como ela for. Toda criança precisa se sentir amada, não importa como ela seja. E nós devemos seguir o que Jesus disse, como eu falei antes. Nós devemos estar sempre junto com as crianças, amar as crianças, sermos como as crianças. Então, por favor, não deixe de amar a criança, não deixe uma criança mais difícil ou problemática de lado. Descubra tudo o que você puder sobre a criança, os pontos fortes, os pontos fracos, e utilize isso para a sua estratégia de ajudá-la. Não faça um diagnóstico rápido, ele é hiperativo, ele é ansioso, conheça a criança. Porque às vezes, não é nada disso que a gente pensa, a pessoa pode até estar ansiosa ou se isolar, mas tem muita coisa acontecendo por trás, que uma mão, estendendo uma mão, muda o cenário inteiro. Tenha sempre uma abordagem positiva, paciência acima de tudo. Paciência é muito importante, gente. Forneça limites firmes, é o caso da disciplina. Tem que ser constantes, porém amorosos. Ore por paciência e visão especial, e tem que ser justo com todas as crianças. E também, não implique com tudo, não tente corrigir tudo. Escolha suas batalhas, porque não dá para lutar todas elas de uma vez só. É bom sempre ter um voluntário que ajude, porque enquanto você está lá na frente, aqui na minha igreja, a gente tem muita criança aqui na igreja, e o que a gente faz faz uma rotação de adolescentes, de grupos de adolescentes, porque a gente não quer que eles percam também a escola sabatina ou a igreja das crianças todo sábado, ou a igreja deles todo sábado. Então, e a gente divide as crianças em grupos e bota um adolescente para ser responsável por aquele grupo. Se precisa de ajuda para pintar, se precisa de ajuda para cantar, se precisa ir ao banheiro, aí você chama uma outra pessoa, porque sempre tem que ir de 2. Então, a gente se adapta. Eu sei que não todas vocês talvez não tenham essa disponibilidade de pessoas, mas, como eu disse antes, nós somos brasileiras e a gente é bom no improviso, não é? Então, são essas algumas sugestões. Além de tudo, é importante que você tenha uma equipe muito ligada, muito conectada com umas com as outras. Por quê? Porque você tem que criar as suas regras e o procedimento que você espera deles, que vá de encontro ao que eles podem oferecer. Isso é muito importante. Desenvolver objetivos e procedimentos baseados com as regras da classe, primordial.
identificar a dificuldade de cada criança, eu já falei, identificar situações de interferir, que possam interferir e dificultar os objetivos. Tinha que ter o possam aqui. Identifique situações que possam interferir e dificultar os objetivos. Isso é muito importante. Conforme vocês forem conhecendo as crianças, vocês vão serem capazes, porque a gente lá da frente, a gente vê tudo que está acontecendo na sala de aula. Então, vocês conhecendo essas crianças, vai ser muito mais fácil vocês identificar o que leva a criança a reacionar de certa forma, de certa maneira. E isso pode ajudar prevenir situações que vocês não querem, né? E nem as crianças, porque eles, acreditem, eles ficam pior que a gente depois. Desenvolva funções e procedimentos, promovendo o comportamento apropriado e reduz o comportamento impróprio. Essa é a nossa função sempre, com crianças desafiadoras ou não, não é isso? É muito importante que eles se sintam responsáveis por aquilo que eles façam, que eles tenham confiança, que eles tenham ali um lugar seguro, onde eles não vão ser discriminados, eles não vão, a gente não vai gostar menos deles por isso. E isso é muito importante. E a recompensa que eu havia mencionado, né? Próximo, Fran, por favor. Olha, aqui usa-se muito conversar com a criança e existem várias ferramentas que podem ser usadas para que a criança expresse os sentimentos. Então, eu coloquei o que eu achei em português para ajudar vocês. Você pode fazer com fantoche, você pode colocar, por exemplo, fazer aquele fantoche que a Francine mostrou com a meia, e você cria que lá é o personagem, e aí você começa a conversar com a criança. Muitos psicólogos fazem isso. Você pode desenhar um boneco e explicar que o boneco é ele ou ela. Você pode, então, falar com as crianças sobre diferentes sentimentos. Aí você dá papeizinhos e cada papel representa uma cor. E aí ele pode ir pondo as cores dos sentimentos que ele tem ou ela tem em referência ao que você sugerir. Desenhe um balão, conecte os sentimentos a uma causa. Ok, por que você está sentindo isso? O que faz você se sentir assim? E aí, como você aplica isso? O que você pode fazer para mudar? O que você pode... como a gente pode evitar que isso aconteça? Como isso... Quando você se comporta assim, como você se sente depois? Explorar, fazer com que a criança processe, racionalize o que ela sente, porque muitas delas não têm ideia, é impulsiva ou não sabe por que está sentindo. Então, isso ajuda muito. A próxima. O que me leva... Há 5 passos para lidar com a emoção. Lembrar que, então, você ensina para a criança. O dedão, lembrar que não devo ferir outras pessoas. Porque isso cria na cabeça da criança, eu tenho que respeitar, não é tudo sobre mim. Tem outras pessoas aqui, eu tenho que respeitá-las. A segunda, o dedo indicador, respire fundo e conte até 10. Se você vai explodir ou se você sente que você vai chorar, conta até 10 antes. Isso vai te ajudar a segurar um pouco a sua emoção. A terceira, use palavras para expressar o seu sentimento e o que quer que aconteça. Porque muita criança bate, muita criança morde, atira a coisa. Então, é importante que eles entendam que a palavra é a melhor maneira de expressar. A quarta, peça, que é o dedo, esqueci o nome desse, anular? Não lembro. O dedo é anular, né? Peça ajuda para solucionar o problema. É muito importante, tem muitos deles que não tem ninguém para pedir ajuda. Eles se fecham, guardam tudo aquilo. Isso pode trazer problemas muito sérios mais tarde na vida deles. Então, é muito importante que eles saibam que eles podem pedir ajuda. Que a gente vai estar lá porque eles precisarem. E o quinto, que é o dedo do minguinho, tome o tempo necessário para você se acalmar. Porque, lógico, é estressante para nós. A gente tem uma classe para lidar, e dentro da classe tem pessoas que não têm classes grandes, mas dependendo do tamanho da sua classe, é difícil lidar com tudo isso. Por isso que voluntário é muito importante. Próximo, Fran. O que acontece quando você tem um comportamento desafiador na sua classe? Afeta a aprendizagem, o desenvolvimento e a socialização. Isso é inegável, não tem como negar. É prejudicial tanto para a criança quanto para as outras crianças e incluir os adultos.
Esse comportamento coloca a criança até em risco dele se machucar, de machucar a outra criança, e debilidades sociais no futuro. Como se socializar com as pessoas, não saber como construir um relacionamento, como ser agradável a outras pessoas e não pensar só nela, né? Próximo, Fran. Os fatores de risco numa criança desafiadora podem ser tanto biológico quanto ambiental. Na parte biológica é a parte genética, não tem dúvida que a parte genética conta. O caso do ADHD, é isso, né? É que eu penso em inglês, foi genético, entendeu? Eu acho que eu sou ADHD, e eu acho que o irmão do pai dos meus filhos também é. O temperamento da criança, tem certas crianças que agem de uma maneira, duas crianças podem ter o mesmo problema, e por causa do temperamento reagirem diferente a eles. Complicações de gravidez e parto, muita coisa pode acontecer, né, na gravidez e no parto. Os atrasos no desenvolvimento, tem criança que é mais desenvolvida, tem criança que é menos desenvolvida, e o sexo da criança. Meninos reagem de uma maneira, meninas reagem de outras. Com relação à parte ambiental, as circunstâncias familiares, às vezes são pais separados, às vezes os pais brigam pela guarda da criança, pai que bate na mãe, as crianças apanham muito. E também o estilo parental dos pais. Tem pais que são mais liberais, eles não são rígidos em disciplina, deixam as crianças fazendo o que quiserem. Tem outros pais que são mais estruturados, são rígidos, parece um quartel militar. Tem uns que são meio termo. Então, isso tudo tem influência no comportamento da criança. Também a posição social e condições especiais é um outro fator. A exposição à violência, isso é um problema da nossa sociedade. Muitas crianças são expostas, aliás, a maioria das crianças, infelizmente, são expostas à violência, e você vê aí tiroteio em escola, aqui sempre aconteceu há um tempo aí no Brasil também, não sei se ainda, pelo menos eu não tenho visto nenhuma reportagem com relação a isso. A mídia é muito violenta, a diferença cultural também é muito importante, especialmente aqui nos Estados Unidos, porque a gente tem pessoas de várias nacionalidades, várias culturas. Então, aí no caso, não sei, a gente não tem diferença cultural, até de estado para estado, acho que a diferença cultural é o sotaque, mas brasileiro é muito parecido, não importa em que estado, como educar, os estilos são muito parecidos. E também a influência da creche, né, e da escola, os outros amigos influenciam, tem crianças que são mais influenciáveis que outras, e isso é importante para vocês tomarem em conta. Alguém de vocês já viu esse filme? Eu não vou ficar lendo tudo, vocês estão vendo o screen, né? Respostas? Sim. Com certeza. Unânimo, né? Muitas vezes. Né? Eu já falei muitas dessas. Próximo, Fran. O que a gente faz, então? A gente identifica os pontos fortes e fracos, como eu mencionei anteriormente, e procuramos maneiras de envolvê-los o máximo possível. Se você mantém a criança ocupada, ela não vai ter tempo de se comportar mal ou de agir de maneira inapropriada. Faça com eles, o que eu falei antes, sintam seguros. Eu não sigo muito PowerPoint, então eu já falei alguns aí. A criança está tentando chamar atenção. A gente já falou sobre isso também. Então, como a gente pode fazer com que a criança chame a atenção? Uma coisa que eu aprendi, um menino, eu falava sempre para o meu filho, Matthew, você é um exemplo. E deixe que as pessoas olhem o que você está fazendo, porque tem criança que está olhando para você e quer fazer igual você. Então, seja um exemplo. Dá uma responsabilidade. Faça a criança chamar a atenção. Você é um líder. Faça chamar a atenção de outra forma. Faça com que a criança entenda, você não precisa se comportar mal, ou bater, ou gritar, ou chutar para chamar atenção. Você pode ser um líder. Você pode dar um exemplo. As crianças vão todas prestar atenção em você. Então, cuidar, assim, tentar mudar a criança, mas de uma maneira
proativa, positiva. E ore por cada um deles todos os dias. Lembre-se sempre que os professores eficazes passam mais tempo promovendo um comportamento adequado do que respondendo a um comportamento inadequado. É o nosso dever fazer isso. Faltam 15 minutos, eu estou acabando a apresentação, porque eu quero dar um tempinho para a gente conversar no final, tá? Então, vamos lá. Criando as oportunidades para todas, em capital, em letra maiúscula, as crianças serem bem-sucedidas. Você muda o clima, tem que mudar o clima, você muda a abordagem com a criança, você prepara o seu plano de acordo e muda se precisar. Você muda o ambiente, a decoração da sala, às vezes, a maneira como você decora a escola, sabatina, tem muita influência no comportamento. E você muda o programa. Ok, próximo, Fran. Essa pessoa, eu gosto muito dela. A disciplina é ajudar uma criança a resolver um problema. Castigo é fazer uma criança sofrer por ter um problema. Para ensiná-los a solucionar problemas, precisamos nos concentrar em soluções, não na punição. Eu acho isso muito importante. Temos que disciplinar? É lógico que temos que disciplinar. Não há dúvidas disso, mas sempre com amor. Não fazendo com que a criança se sinta mal por ter cometido um erro. Isso não é didático. Isso não deve ser feito. E lembre-se, a gente só lida com eles 1 hora por semana. Eu acho que o nosso impacto na vida das crianças com quem nós temos o privilégio de trabalhar pode mudar a vida deles para sempre. E eu gostaria de compartilhar um vídeo com vocês. Tô buscando, tá? Só um pouquinho. Tem a tecnologia de novo, gente. Já vou achar aqui. Mas pensem no impacto que a gente tem na vida dessas crianças e até nas famílias, porque às vezes a gente ajudando as crianças, a gente ajuda as famílias, né? Ok, só ter certeza que tá em português, né? Ai, amiga, sorry. Hoje eu acho que eu não estou muito boa para ser. Não se preocupe, porque eu tô pior. Não, vamos lá. Tá tudo certo. A lot of memories from when I was a child. I have a lot of memories from when I was a child. One that's always stuck out to me, though, was when I was about 10 years old, and I was in school, and I struggled. And I didn't struggle with English, math, or science. I struggled holding still. And I would try to listen and focus and process ideas, but I couldn't help myself. And to be honest, I would sit there and then I would just start tapping. And the students in the class would look at me and they'd say, "Hey, stop tapping." A lot of the time, I didn't even realize I was doing it. And then eventually even the teachers got after me and they would yell at me and they'd say, "Clint, you have to stop tapping." It got so bad that I got sent to the principal's office for tapping. And he said to me, "Okay, maybe when you go back to class, just try sitting on your hands." So I did. I went back to class. When I felt myself starting to tap, I did this. I sat on my hands. And that worked for about 5 seconds. One time I was tapping in class, and my teacher, Mr. Jensen, he looked at me and he yelled. And he said, "Clint, stay after class." And I thought to myself, this is it. I am done. Now, I've always been the type of person that believes that a single moment in time can change a person's life. And this was one of those moments for me, and I will never forget it. So I was sitting there with Mr. Jensen and an empty classroom. He walked past me and he sat next to his desk and he said, "Clint, come here. I want to talk to you." And as he looked me right in the eye, he said, "Now, I need you to know something. You're not in trouble. But I do have just one question that I have to ask you." And he asked, he said, "Have you ever thought about playing the drums?" And in that moment, Mr. Jensen, he leaned back and he opened the top drawer of his desk. And he reached in and he pulled out my very first pair of drumsticks.
And he held them in his hands and he looked at me and he said, "Hey, Clint, you're not a problem. I think you're a drummer." From that moment on, I've never put those sticks down. I've toured, recorded, and played drums all over the world. My whole college education was paid for with drumsticks in my hand. Just because of a single moment in time, somebody believed in me. He saw something in me that I didn't even see within myself. And from that moment, I learned that there's a difference between being the best in the world and being the best for the world. Eu sinto que o meu filho nunca teve um Mr. Jensen na vida dele. Mas eu confio que cada um de nós podemos ser um Mr. Jensen na vida das crianças com quem nós trabalhamos. A minha oração é que nós possamos impactá-los como esse jovem foi impactado pelo professor. Eu abro agora o caminho para perguntas e comentários, gente. Eu deixei 12 minutos para a gente conversar. Robin, eu fui levar minha filha, Engenheiro Coelho, ano passado, no NASP, e do nada veio um rapaz alto, eu estou aqui em lágrimas, me abraçar. E, para minha surpresa, era um juvenil da minha classe, que eu pedia muito para ele que ficasse ao meu lado por pelo menos 5 minutos, para eu conseguir passar a história para as crianças. E o Dedé dizia para mim 5 minutos, e ele contava no relógio 5 minutos. E, assim, com muita emoção que eu digo que o Dedé cresceu, se desenvolveu, embora hiperativo, está se formando este ano na faculdade, e lembrou de mim com muito carinho, e dizia: tia, aquele abraço fez a diferença. Então, assim, é muito incrível isso. Nós não podemos fazer diferença entre as crianças, nós temos que amá-las independente da dificuldade que nós tenhamos em compreendê-las, né? Porque a dificuldade é nossa em compreendê-las. É verdade. É verdade. Meu filho nunca teve isso. Estou sendo sincera com vocês. Eu tento ser diferente. Eu tento dar para as crianças o que eu tive que aprender por causa do meu filho. Por isso que esse assunto, para mim, é muito emocional, porque eu creio que cada criança tem a oportunidade de se desenvolver e de se descobrir. Nós não somos iguais. Então, o que eu posso fazer muito bem, você faz mal. E o que você faz bem, eu faço mal. Mas não importa que a gente não tenha... É o que ele falou no final, né? Não é ser o melhor do mundo. É ser o melhor para o mundo. E existe uma diferença muito grande nisso. Robin. Oi. Nós trabalhamos no Rio, uma época, meu esposo é pastor, e nós trabalhamos na Central do Rio. E eu, quando cheguei e tal, eu fui e ajudei na sala do Hall B. E tinha um menininho que ele era muito ativo e de repente ele ficava quieto, a gente ia pegar as coisas, ele queria pegar, a gente falava para ele ficar sentadinho, sentava, dali a pouco ele estava lá na frente, ele mexia nas coisas. Mas ele era uma criança querida, mas ele incomodava porque ele estava sempre ali movimentando, né? E um dia ele chegou de óculos e ele ficou outro menino. Porque a gente não sabia, os pais não sabiam que ele tinha um problema muito sério de visão. Então ele sempre se movimentava, ele sempre queria, porque ele queria chegar perto para enxergar as coisas. E a gente achava que às vezes ele não queria ficar quieto. E depois que ele colocou o óculos e resolveu o problema dele, ele se tornou outra criança na sala. E amém por isso, porque isso são experiências que a gente vive, que são únicas. Cada criança, é como, sabe... Vamos parar para pensar, gente. Jesus olha para a gente individualmente. Verdade. Nós, cada um de nós somos a obra-prima de Deus. Ele não vê você melhor que eu você. Nós somos todos iguais para ele, porque nós somos a criação dele. Então, eu acho que, como líderes, é difícil desenvolver essa habilidade. Eu tenho dificuldade, eu não vou mentir para vocês, mas
nós deveríamos nos esforçar para desenvolver essa habilidade de tratar todas as crianças e ver todas as crianças da mesma maneira e tentar nos colocarmos no sapato deles, porque, fala sério, não é fácil ser criança, ainda mais com o Covid, com as coisas que estão acontecendo no mundo, não é fácil, né, gente? Só um ponto aqui, vale a pena a gente pensar só uma coisa, que muitas vezes só vai ser a única oportunidade que aquela criança vai ter de a gente ter essa percepção, de enxergar ali um problema, que muitas vezes em casa o pai e a mãe, por não ter tempo para prestar atenção no seu filho, vai ser a única oportunidade que essa criança vai ter de nós, como educadores, ou em igreja, ou em sala de aula, estar atento ao que essa criança está precisando. Vou contar uma coisa para vocês rapidinho, tá? Eu quero que vocês falem mais, mas isso é uma experiência minha, de quando eu era criança. Como eu disse antes, eu morava com os meus avós, eu fui criada pelos meus avós, e na casa da vizinha do lado morava a minha amiga. E eu, numa sexta-feira, para desobedecer, porque não podia ver televisão de sexta-feira, pôr do sol, e era o último capítulo da novela, e naquele tempo, quando eu era criança, que faz tempo, não tinha vídeo para gravar. E eu, então, ia perder, porque de sábado era o dia que eu mais tinha atividade na igreja, que saía de uma atividade e ia para outra. Não parava, não chegava em casa depois da hora social só. Então, eu fui lá na casa da minha amiga, eu falei para minha avó, estou indo lá na casa da minha amiga, o nome dela é Cecília, e eu vou lá porque ela me chamou para brincar. Aí eu cheguei lá, e eu falei, Cecília, vem aqui assistir a novela, liga a televisão e tal. Aí a mãe dela veio descendo a escada. Ela falou, oi, Robin, tudo bom? Eu falei, bem, e você? Ela falou, falei, ô, Marilu, a mãe da menina, deixa a Cecília ir comigo na igreja, que eu sempre convidava, desde pequenininha eu sempre convidava a minha amiga, Cecília, para ir comigo para a escola sabatina, para ir à igreja. E a mãe só deixava quando o marido não estava, porque ele odiava adventista, ele era católico, assim, de beijar batina de padre, né? E aí ela falou assim, não, ela pode ir, que pena, é bem que eu queria ir também na igreja. Aí eu olhei para ela e falei, você não vai porque você não quer, eu sempre fui muito bocuda, entendeu? Então, eu falei, mas você não vai porque você não quer, não tem nada te impedindo. Ela falou, é porque meu marido vai trabalhar, eu tenho que fazer almoço. Eu falei, olha, lá em casa a minha avó sempre prepara a comida do sábado na sexta-feira à noite, antes do pôr do sol, que você sabe que a gente faz culto de sexta-feira, e você pode muito bem preparar a comida do seu marido agora. Eu falei, eu ajudo você. Gente, eu não assisti a novela, perdi o último capítulo da novela, fui para a cozinha, ajudei ela cozinhou, e aí eu falei, vamos lá em cima, porque eu vou te mostrar a roupa que você vai, porque a gente não usa calça comprida na igreja, na época não, né? Se hoje usa, mas na época não. Olha, gente, o tempo passou, a mãe dela se batizou. Uau. A tia deu estudos bíblicos para ela e ela se batizou. Anos se passaram, eu já estava aqui nos Estados Unidos, casada, a minha avó me liga um sábado à tarde e fala, você não adivinha quem se batizou hoje. Isso anos depois que a mãe. A minha amiga Cecília se batizou. Uau! Os convites que eu fiz para ela ir na igreja, na escola sabatina, nos juvenis, a gente até participar na frente da igreja, no 13º sábado ela participou, tiveram um impacto. Tiveram um impacto na mãe. Quer dizer, Deus usou uma criança para impactar alguém. Não fui eu, foi Deus. Quem sou eu para impactar alguém? Ainda mais uma menina que foi lá para pecar mesmo, para assistir coisa que não devia no sábado, né? Na sexta-feira. Mas Deus mudou a situação e usou para que isso acontecesse. Então, gente, vamos tentar entender as nossas crianças. Sabe? Sem precisar tomar calmante, mas tentar e ajudar. Sabe uma coisa? Eu queria falar. Sabe uma coisa importante? É que nós temos que nos colocar à disposição do Espírito. Sim. O Espírito Santo trabalha na nossa mente, no nosso coração. Então a gente precisa pedir sensibilidade para ouvir e atender a voz do Espírito Santo. E ele nos capacita. Então, se ele colocou um desafio na sua vida, como filho,
como um aluno na classe da escola sabatina, ele vai te capacitar para trabalhar com essa criança. Então, assim, não precisamos ter dúvidas. Não. Deus nos ajuda, nos capacita, e Ele abre caminhos que a gente nem pensava antes de colocar o pé no mar. Quando você coloca o pé, se coloca à disposição, Deus abre todas as portas. Muito obrigada, viu? Obrigada pelas orientações de hoje. Se vocês quiserem mais, a gente pode se falar offline, a gente conversa e a gente continua conversando, que esse ministério continue. E... Eu queria falar uma coisinha rapidinho. Sim? Eu queria falar uma coisa rapidinho, então, para vocês. Gente, nós não sabemos quando que os vídeos vão estar disponíveis, então eu abri um grupo agora no Facebook, acabei de criar, que é chamado NAD Trainings em Português, tá? E então a gente pode se conectar lá, vocês entrem no grupo para a gente poder trocar ideias, e assim que a gente tiver os vídeos disponíveis, a gente coloca lá. Que tal? Pode ser? Pode. Legal? E as fotos, então, se vocês tiverem alguma foto, tiverem tirado foto de vocês participando, fazendo alguma coisinha, eu completamente, nós duas esquecemos, né, Robin, que eles tinham pedido pra gente postar foto e nós não postamos nada. Então, vamos ver se a gente consegue representar aí o grupo brasileiro com algumas fotos no Facebook com esse hashtag aqui, vou colocar de novo, tá? FL de Flórida, Agape, que é o nome da conferência 2020. Outra coisa também, alguém me perguntou sobre, antes da gente começar o seminário, sobre a possibilidade da gente dar treinamento via Zoom para o Brasil, para igrejas do Brasil. Também lá no Facebook, se vocês puderem colocar, a gente vai tentar obter informação de qual é a melhor maneira de fazer isso e retornar a informação. Eu não tenho informação agora, porque, como eu disse, é a primeira vez que a Francine e eu estamos oferecendo esse tipo de treinamento via Zoom, em português. Então, se é uma coisa, a gente, com o maior prazer do mundo, faria os treinamentos que vocês quiserem. E aí apresentaríamos também os certificados que vocês podem obter e tudo isso. Algum comentário mais, gente? Eu acho muito interessante o que você falou de fazer seminários, porque eu acho que uma dificuldade que a gente tem aqui no Brasil é porque o professor ele tem que ter essa disponibilidade, gostar, mas ele tem que também ter conhecimento. Uhum. E muitas vezes as professoras que trabalham em escolas, né, evangélicas, escolas adventistas, muitas vezes são as melhores professoras lá no departamento infantil, na escola sabatina dos menores. Uhum. Mas muitas delas acham que trabalham a semana toda com criança e no sábado já estão cansadas e não querem ficar com crianças. E muitas vezes entram pessoas que não têm conhecimento, porque, como foi colocado aí, para você compreender, alcançar as crianças, você tem que ter também um certo conhecimento da psicologia da criança, né? E também, até hoje, muito as crianças especiais que nós temos que compreender. Por que um menino dá trabalho? É um TDAH, é um autista, né? É uma impulsividade, hiperatividade. Como é que eu lido com esse tipo de comportamento? Sim. Então, eu acho muito necessário os treinamentos, né? Nós oferecemos diferentes... nós temos um treinamento especial, um seminário especialmente para como lidar com crianças com necessidades especiais. Nós temos sobre o desenvolvimento da criança. Nós temos sobre como ensinar as crianças a fazer evangelização. Nós temos os diferentes tipos de temperamento, os diferentes estilos de aprendizagem. Nós temos muitos módulos. Diferentes módulos, né? São vários módulos e cada módulo tem 10 classes. Então, vamos ver se a gente consegue, talvez, fazer esse negócio dando certificado, né, para vocês. Eu creio, se eu não estou errada, que tem que ser pela divisão aí do Brasil, a divisão sul-americana. Certo, mas a gente vai dar uma conversar sobre isso e dar uma pesquisada certinho
Mas seria mais fácil, né? Como já está tudo esquematizado, a gente tem todas as classes, né? Acho que são cerca de 60 classes, né, amiga? Algo por aí, sim. Ou mais. E isso é muito bom também, gente, porque o que vocês aprendem, vocês podem passar para a igreja de vocês, para o pessoal da escola sabatina, entendeu? Porque o objetivo dos nossos seminários é justamente esse, é que os líderes participem e daí passem para as igrejas, para ajudar todo mundo, né? Para criar uma qualidade boa desse tipo de trabalho, né? Mais algum comentário? Eu gostaria de comentar, eu sou professora do Jardim da Infância, já fui de várias salas, embora não seja, aprendi com a minha mãe, né, que foi a melhor professora que eu já conheci de crianças, e eu sou professora do Jardim, eu sou professora do Jardim da Infância, em São Paulo, de uma igreja de nível classe social alta, e eu tinha um aluno muito, muito inteligente, só que ele era muito inquieto, muito mesmo. E engraçado que depois eu fui estudando o jeito dele e eu descobri que o problema dele é que os pais trabalhavam o dia inteiro, ele entrava às 7 na escola, da manhã saía às 7 da noite e tinha uma irmãzinha perfeita. Então, o jeito dele ficar quieto era só sentar do lado dele e abraçá-lo. Ele se encostava na gente e ficava quietinho. E ele sabia responder tudo. Então, o que ele precisava era apenas de atenção. E bom que você descobriu e você pôde ajudá-lo. Um pouquinho de tempo que você separou para poder observá-lo, olha a diferença que fez. E eu tenho certeza que ele vai se lembrar de você pro resto da vida dele. Isso é lindo, gente. Isso é um privilégio a gente poder fazer esse tipo de coisa. Robin. Yes? Oi, sou eu que falei com você aqui no privado. Meu filho tem um diagnóstico não totalmente fechado de TDAH. Eu sou esposa de pastor aqui no Brasil, em São Paulo, e desde sempre a gente sofre muito preconceito, né? Porque o filho do pastor é sempre o mais inquieto durante o culto, e a criança não consegue ficar quieta na escola. Na própria escola adventista, muita intolerância, até entender que a criança tem um distúrbio e não ela está sendo mal educada, ela simplesmente não consegue se comportar de outra maneira. E sendo sincera, como mãe também, eu também custei para entender, porque a princípio eu achava que era só questão de falta de educação. E foi muito maravilhoso ouvir tudo que você falou, me identifiquei demais, assim, abençoou muito a minha vida, muito obrigada mesmo por compartilhar conosco tudo isso. Fico feliz, de coração. Feliz. E outra coisa, criança de pastor, eu era neta de pastor. O meu avô era presidente da União. Eu era uma espoleta quando eu era criança. Eu estudei no IAE, em São Paulo. Eu subi em árvore. Minha avó me fazia pôr calção de ginástica por baixo da saia, porque a gente não podia usar calça no IAE. Pode agora? Agora pode. E aí, tanto é que sempre chamavam a minha avó lá na escola e perguntavam, irmã Lina, o que nós fazemos com a neta do presidente? E a minha avó falava, faz o que você faz com os outros alunos, o trabalho do meu marido não diferencia a minha neta em nada, mas sempre criança de pastor é avisado, não tem como. Não tem como. Então não desanime, ore a Deus, continue buscando diferentes tratamentos. Uma coisa, olhe bem, é a dieta que você dá para ele, que a dieta tem, às vezes pode influenciar o que ele come, certas comidas ele pode se beneficiar mais de certas comidas do que outras. São coisas que você tem que botar bastante atenção. Tá bom. Você é do Brasil, né? Sim, São Paulo, capital. E se você encontra aí uma associação para o... Aqui é TDAH em português. Como é que se fala? Tem para também... como é que é o que faz assim? Autista. Todos os tipos de disfunção comportamental, aqui tem um que chama, tem um muito bom, eu tenho que lembrar o nome, que fala de tudo, então tem blogs, e os pais conversam uns com os outros, dão conselho, tem artigo que podem ler, também é muito bom. E ajuda nós como educadores, porque a gente aprende sobre as deficiências ou as dificuldades das crianças, são artigos muito bons. Eu tenho certeza, eu vou procurar no Brasil.
onde... Tá bom, obrigada. Aqui no Brasil tem a Neurosaber, que é um canal, que é um casal que eles fazem. Eu conheço o Neurosaber, é muito bom mesmo. Muito bom. Inclusive, eles têm um filho TDAH, e o pai, que é médico e faz o canal, ele também é TDAH, e eles mostram como que eles conseguiram, né, trabalhar tudo isso. É muito interessante. Pode entrar no canal da Neurosaber. Ok, põe aí no chat, para eles saberem. E mais algum comentário, gente? Adoro ouvir vocês. Sim, eu quero fazer um comentário. Olha só, eu estou participando desse curso, fui convidada pela Glaucia Teixeira, né, que está aí presente também, eu sou cunhada dela, falando, não é um grau muito alto, mas é aquele negócio do TAP o tempo todo, que estressa qualquer um que estiver ao redor, né? Ainda mais os professores que não são preparados para isso. Com certeza. Eles estudavam Acho melhor você tirar a câmera que o internet conecta melhor. Aqui Tá falhando, não dá para ouvir. Manda um texto para ela que tá falhando. Sãozinha, tá falhando. Tá falhando, não tô te ouvindo. De Maryland, e até o ano passado, quando aconteceu o Covid, a gente continuou, mas ele tá melhor agora? Me ouvindo? Mas a gente tá melhor agora? A gente não ouviu. Perdeu. Tá ouvindo agora? Sim, estamos. Agora sim. Ok. Eles estudavam na escola adventista aqui, e esse ano eu optei por fazer homeschool com eles por causa do Covid, porque não justifica para mim né, tá investindo todo esse dinheiro para continuar, que até 2021 aqui que as escolas vão estar com homeschool. A Francine me ajudou muito com as dicas de homeschool e tal, e eu resolvi participar disso, até mesmo por causa disso, para me preparar para o homeschool. Mas você falou um caso também do menino que teve que ser abraçado aí para aprender na aulinha. E eu lembrei isso, eu lembrei do meu filho que eu sou católica e eles fizeram o catecismo da Igreja Católica. Mas para entrar no catecismo da Igreja Católica, eu tive que virar a professora. Agora é da outra. Professora, falhou de novo. Está dentro da sala com ele. Já chegou. Checa a minha mão. Não dá para ouvir. Não dá para ouvir. Alguém mais? Movimentando ele. É muito. Tá ouvindo? Sim. Agora sim. Continua, Zinha. Não, o que eu queria dizer é muito importante o programa que vocês estão fazendo para preparar as pessoas que trabalham nesse campo de criança dentro da igreja a estar preparado para mexer com essas situações. Porque as crianças que têm esse problema, o problema é real. Ele é real, ele existe. E as pessoas não dão conta disso. Os professores não são preparados para isso, e principalmente professores que dão as aulinhas de Bible dentro das igrejas, que eles não estão preparados para isso. E o que é que isso vai acontecer? Isso vai afastar a criança de Deus, porque foi quase o que aconteceu com meus filhos. Eu tive que ir para dentro da igreja para poder ele aprender as coisas da igreja. E olha que eu tenho a Glaucia, que ensina tudo para eles sobre igreja. Eles são sábios da palavra, porque eu tenho uma ferramenta muito importante dentro da minha família. Mas eu tive que fazer essa adaptação para poder eles completar o catecismo.
Então, eu agradeço a participação aqui, vocês me aceitarem no grupo, mesmo não, entre aspas, não pertencendo à mesma religião. Você mas faz parte de nós aqui. E criança é criança, não importa a religião. Aliás, eu nem acho que criança tem religião, porque estão aprendendo ainda, né? Exatamente. É só acreditar. Mas era isso que eu queria ressaltar. Essa importância de vocês, sempre que fizer o curso, que ministrar essas palestras, frisar essa parte das crianças que têm esse tipo não digamos deficiência, mas digamos dificuldade, eles têm que ser aceitos, eles têm que ser incluídos dentro do programa com carinho. É só isso que eles precisam. Muito obrigada. Amém. Foi muito gostoso ter você nos nossos treinamentos, eu fiquei super feliz. Posso mostrar aqui rapidinho? Teve um comentário que o Lázaro falou, que geralmente as crianças que são agressivas, eles são agredidos em casa. Exato, Então esse foi um comentário que a gente acabou perdendo ali. Ó, vou mostrar rapidinho aqui os treinamentos que a gente dá. Esse módulo 1 é compreendendo as crianças, certo? E aí temos 10 classes aqui. Mas, na verdade, o requerimento é que eles oferecem 10 classes, mas se as pessoas atenderem 8, eles recebem um certificado. 7. Não precisa atender todas as classes. 7, desculpa, 7. E aí temos ensinando as crianças, né, que aí é a aprendizagem ativa, é a escola sabatina, ensinando as crianças a pensarem, ensinando com a natureza, memorização, a história, disciplinando com amor. Tá, essa daqui. Depois temos evangelismo, certo? E temos artes criativas. Será que é isso? É usar diferentes, como fazer o balão, fazer objetos de balão, escultura de balão, fazer dramatização, dramatização, rosto. Fantoches, né? Fantoches também. Aí tem o de liderança, né? Que tem mais 10. Depois temos ministrando para os pais e alcançando os pastores e os anciãos. A gente está longe do Brasil tem muito tempo. É muito ruim. E os apresentadores. Gente, eu sou jornalista. Ser ruim de português não dá, né? Ela é. E como ser um bom apresentador. Então, esses são os nossos cursos, né? Que a divisão norte-americana promove. Ô, Frei, quando que vai começar pra gente, então? Então, vamos ver o que a gente consegue fazer. Entrem lá no grupo, vocês conseguiram entrar? Alguém conseguiu entrar? Deu certo? O link? Deu certo. Você tem que me aceitar, né? A participação. Entram lá e a gente vai conversando. A gente vai conversando. Porque também tem a parte de hierarquia da igreja, que tem que ver, porque o NAD é a divisão dos Estados Unidos, e como a gente está no Brasil, eu não sei como que lida muito com isso, você sabe, Fran? Eu não sei, nós vamos conversar e aí a gente entra em contato, né? A gente vai falando ali no grupo e os nossos contatos maiores aqui são a Gláucia, o pastor Lázaro e o Facebook, certo? Então, se vocês são amigos da Robin ou eu no Facebook, a gente vai estar postando, então, alguma coisa sobre este assunto. No grupo nós vamos estar postando também e a gente pode mandar informação para o pastor Lázaro e para a Gláucia. E aí a gente mantém conectado. Foi muito gostoso, então, gente. E até a próxima. A gente já está com saudade, eu tô com saudade. Por isso ficava mais aqui conversando. Muito obrigada, foi uma oportunidade maravilhosa. Amei todos vocês. Onde é que tá? E obrigado por participarem, tá?
Um beijo grande. Deus abençoe vocês. Parabéns, equipe, viu, gente? Parabéns, Deus abençoe vocês. A todos nós. Obrigada, Cláudia, que me convidou. Foi muito edificante. Glau. Então tá, gente. Até a próxima. Esperemos que seja mais perto do que longe, certo? Amém. Amém. Um abraço, obrigada. Obrigada. Obrigada, foi ótima a palestra, ótimo. Amém. Foi excelente. Obrigada. Amém. Que Deus nos abençoe a todos. Amém.